Olá, tudo bem? Mais uma aula. Estamos agora aí na nossa planilha e vamos continuar de onde a gente parou. Bom, eu poderia fazer a contagem aqui igual a conte.valores, fazer uma, falta um T, fazer uma contagem aqui de valores de respostas que foram feitas em cada questão. Por que isso, né? Porque embora tenha 15 alunos, mas de repente o aluno pode ter deixado uma questão em branco. Então, embora tenha 15 alunos, apenas 13 responderam. É mais do que normal isso acontecer, certo? E aí eu poderia fazer isso para todas as outras questões. Se eu tirar aqui duas questões, digamos que esses dois alunos não responderam, deixaram em branco. E aí, como não tem opção para... Ele não fez a opção por algum item, seria interessante deixar em branco mesmo, né? Então, apenas 13, nesse caso, 13 alunos teriam respondido. E se de repente uma questão foi anulada e não teve resposta alguma, porque foi anulada a questão e todos não deveriam responder. Então aqui 0 e 0. Isso é um ponto importante que eu posso fazer. Eu quero colocar em destaque também que quando a planilha está totalmente zerada, em branco, então vai contabilizar 0 aqui em todos os outros locais. E às vezes esse 0, como não está em branco ainda, está zerado, eu quero que desapareça esse 0. Talvez poderia ter alguma outra fórmula, alguma outra função, mas eu vou fazer aqui, utilizar uma função até mesmo para poder, com o objetivo da gente aprender como utilizar mais de uma função para um determinado objetivo. Quando você entende a lógica das funções, o objetivo, a finalidade de cada função, e você utiliza um pouco de lógica, né? Fica bem mais fácil, às vezes, você fazer o que você deseja dentro da planilha. E o que eu quero aqui é que quando aqui não tenha nada, esteja zerada, não apareça esse 0. Eu vou me utilizar da função se. Então vamos lá, igual a se esta célula for maior do que 0, que é a contagem de valores, for maior do que 0, eu quero que apareça justamente esse valor aqui, da célula D31. Se essa célula não for maior do que 0, ou seja, menor do que 0, porque nunca vai ter menor do que 0, já que a menor pontuação é 0, né? Que é justamente quando não está respondido. Não existe 0,5. Vamos lá novamente. Essa linha aqui é a contagem das respostas. Então é o seguinte, quando for maior do que 0, eu quero que de fato aconteça aqui o que está nessa célula, D31. Se isso não acontecer, eu quero que fique em branco. E aí eu poderia colocar aspa e aspa, ou simplesmente deixar sem nada. Deixar vazio aqui essa parte. Mas eu posso também colocar aspa e aspa. Quer dizer que, lembre-se que quando eu coloco aspa e aspa, né, eu uso para texto. No caso aqui o texto é nada, ou seja, vazio, não tem nada. Deu um Enter. E agora vamos ver o que acontece quando eu coloco aqui uma letra. Olha aqui, ó. No caso aqui, eu coloquei a função se, certo? Ou seja, quando não tiver nada, eu vou colocar em destaque aqui essa linha. A lógica que eu usei foi o seguinte: se D34, aí você lembra o que tem D34? É a contagem de valores aqui. Ou seja, quando a contagem
dos valores dessa coluna, né, que é na primeira questão, for maior do que zero, aí eu quero que aplique o que está nessa célula, que é justamente outra função. Se não for maior do que zero, eu quero que não tenha nada, certo? Por isso que aqui está zerado. O que eu vou fazer é o seguinte. Lembre-se que em D34, que é justamente essa célula que tem uma função, eu vou pegar esta função, copiar, clicar até com o botão direito para poder ficar visível e irei vir para esta célula e substituir. Ao invés de colocar D34, eu irei apagar e colocar a função. Ok? Eu estou substituindo, primeiro fiz referência à célula, agora estou substituindo. O que existe na célula é uma função. Por exemplo, em D31 tem uma função. Ou seja, eu coloquei essa função se fazendo a referência a D31. Só que agora eu estou substituindo propriamente as células pelo que existe dentro delas, que é a função. Então eu irei trocar esse D31 pelo que existe dentro dela, que é uma outra função. Então vamos lá, vou clicar novamente aqui, irei copiar, não copio com sinal de igualdade, copio, venho aqui na função, só um instante, clico fora, e ao invés de D31, eu quero que tenha a função que eu copiei. Vou dar um Enter e aparece o 1. Agora, eu irei substituir essa função por essa. Irei copiar do jeito que está. Irei dar um Enter aqui fora. Venho aqui na célula, que é D31. Irei apagar. E vamos dar um Enter. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Tem uma questão respondida. Então, digamos que não está respondido. Vou apagar aqui. Vamos ver o que acontece. Olha, não tem nada. Ficou zerado. Certo? Mas nas outras tem. Ou seja, quando não tiver preenchido, não vai aparecer o zero. Às vezes esse zero incomoda, né? Por exemplo, está todo zerado aqui, não tem nada. E você deseja que não apareça esse zero. Então, o que você fez aqui? Eu peguei as duas células, que é a contagem de valores. Quando for maior do que zero, nessa coluna, eu quero que se aplique essa fórmula. Se isso não ocorrer, que fique em branco. Né? Que fique vazio, sem nada. E eu posso fazer isso com as demais células. Ou seja, olha aí, né? Aí agora, se eu começar a preencher, digamos, o gabarito dos alunos, olha aqui, lá embaixo, quando é preenchido, aparece. Né? Lembrando que aqui, né, é referente às questões corretas. Como aqui não tem nenhum aluno acertou em relação ao gabarito, então por isso que está zerado. E aqui embaixo é que é a contagem de respostas, que você deixa se quiser. Né? Aí por conta disso, o que é que eu posso fazer? Eu posso apagar essa parte aqui, porque ela só foi útil para poder explicar esta função onde tinha mais duas funções dentro. Então eu posso apagar, ok? Bom, então a mesma coisa eu vou aplicar para esta coluna, certo? Que quando não tiver preenchido aqui e que for aparecer o zero, eu não quero que apareça o zero, fique totalmente vazio.
Para isso, eu irei colocar nesta coluna a contagem de valores na linha. Então, nesta coluna irá ficar a contagem, né? Quantidade de valores na linha, certo? Então, lembrando que a fórmula, a função, na verdade, é conte.valores. E aí eu quero contar todos os valores em relação às questões. Dou um Enter. Pronto. Então, isso quer dizer que existem 5 valores aqui até W, onde são as opções de cada questão. E agora eu vou aplicar a função se, né? Função se. Eu vou colocar aqui só para a gente saber que está sendo aplicada a função se, igual se esta célula for maior do que 0, eu quero que aconteça a função que está nessa célula, ou seja, quero que apareça o que está nessa célula. Se não, que fique vazio, certo? Então, apareceu 2, porque aqui é o número 2. Vamos ver se eu aplicar essa função para baixo e se eu aplicar essa para baixo, o que acontece? Olha aqui. Aqui apareceu um 2 porque aqui é 2. Aqui apareceu 1 porque aqui é 1. Mas como aqui é 0, fica vazio. Então eu irei substituir essa função aqui nesta coluna, tá? Só que eu já irei fazer a substituição das funções aqui dentro. Ou seja, a U5, o que é a U5? É justamente esta função. Então, vou dar um Enter aqui para poder sair. Vou pegar a função que existe dentro de AU5 e irei copiar. Irei na célula AV5 e irei substituir a AU5. Por quê? A AU5, lembre-se que tem uma função. Então, eu irei trocar a célula pela função. E quando eu fizer isso, aí eu já posso apagar aqui, porque como eu fiz a substituição, não preciso mais dela. Ok? Ó, veja que continua aparecendo ainda o 2, porque eu já fiz a substituição. Agora, a R5. A R5 é justamente o que está dentro desta célula, né? Que é uma função de soma. Então, eu irei copiar e irei fazer uma substituição aqui nesta função. Ao invés de AR5, eu apago e coloco a função de soma. Vou dar um Enter, veja que aparece um 2. Se eu apagar aqui, certo? Continua aparecendo 2. Então, o que eu vou fazer é substituir o que existe aqui dentro por esta função. Então, eu irei copiar tudo isso e vou aqui nesta célula, a R5, e vou colar. Veja que agora aparece o 2. Se eu puxar para as outras células, vamos ver o que é que eu tenho. Olha aqui, né? Antes aqui tinha 0, mas agora está vazio. Embora esteja sem nada, mas vai estar vazio. Isso, às vezes, quando você quer que não está preenchido, aí não quer que apareça o 0. Mas se você quiser, não tem importância, pode deixar, certo? E agora, esse daqui só foi o último para poder entender. Eu espero que tenha entendido, tenha ficado claro. Que é quando você vai fazendo passo a passo e faz referência a uma célula que tem uma função. Aí você pode puxar a função de dentro da célula e fazer a substituição, né? Como eu fiz aí. Só relembrar, revisar o vídeo, o passo a passo. Esse truque, na verdade,
facilita bastante, porque você olhando para essa função aqui, ela parece ser meio complicada, difícil de entender, mas primeiro veja que nós fizemos essa contagem de valores e também tinha a função soma. Aí eu peguei a função se, fiz referência a uma célula que tinha essa função e a outra célula que tinha essa função soma. E depois é que eu fiz a substituição. E aí fica bem mais fácil, porque se você fosse fazer do jeito que está aqui, certamente seria bem mais complicado. Então esse macete, vamos dizer assim, eu utilizo bastante, né? Não sei os outros aí que tem a prática, né? Do Google Planilha, do Excel, mas eu utilizo principalmente quando tem muitas células e tem muitas funções e eu quero compactar em uma só. Então eu faço esse truque. Ok? Então até a próxima aula.